Oi, meu nome é Isaac e nós iremos ter uma aula sobre operações com conjuntos. Agora, diferença de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, definimos diferença entre A e B, nessa ordem, como um conjunto formado pelos objetos que são elementos de A e não são elementos de B. Como assim, tio? Vamos à demonstração. O conjunto A tem como elementos 2, 5, 7 e 12. O conjunto B tem como elementos 3, 5, 7 e 9. A dica da professora Andréa é de que podemos pegar o conjunto A e unir com o conjunto B. Quando eu pego os elementos de A e junto com os elementos de B, nós teremos 2, 3, 5, 7, 9 e 12. Depois da união, nós tiramos todos os elementos que compõem o conjunto B. Então, o conjunto B é formado por 3. Onde tiver 3, você risca. Por 5, onde tiver 5, você risca. 7, onde tiver 7, você risca. 9, onde tiver 9, você risca. Sobraram quais elementos? 2 e 12. Exatamente o 2 e o 12 apresentado na imagem. Se eu pegar A e tirar os elementos de B, sobram 2 e 12. Essa é uma das maneiras de se chegar ao resultado. A diferença entre A e B é denotada por A menos B, aonde o x pertence a A menos B. Se e somente se x for um elemento que pertence a A e x for um elemento que não pertence a B. Ou seja, o x tem que pertencer a A e não pertencer a B, na diferença entre A e B. Sejam A e B conjuntos, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos objetos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, a diferença entre A e B é igual, abre chaves, a um x, a um elemento x, tal que esse x vai pertencer a A e esse x não pertence a B. Eu vou ter que excluir os elementos que pertencem a B. Vamos pegar esse exemplo. Aqui ele pede para você fazer a diferença do conjunto C menos o conjunto D. Como a professora Andréa já explicou, eu posso começar da seguinte maneira. Eu pego C, os elementos do conjunto C, e unir aos elementos do conjunto D. A pergunta é: quem são os elementos do conjunto C? 3, 5 e 7. Quem são os elementos do conjunto D? 2, 4, 6 e 8. Se eu der uma olhada aqui no diagrama de Venn, eu observo que se é para eliminar o conjunto D, eu pego todos os elementos de D e excluo, ficando só com os elementos do conjunto C. Ou seja, o conjunto C tem como elemento o 3, o 5 e o 7. E se eu fizer do jeito que a professora Andréa fala? Mesma coisa. Se eu pegar os elementos de C, que são 3, 5 e 7, juntar com os elementos de D, 2, 4, 6 e 8, eu fiz a união de C com D e depois retirar exatamente o conjunto D. Quem são os elementos do conjunto D? O 2, o 4, o 6 e o 8. Você vai obter a diferença do conjunto C em relação ao conjunto D. Terá como elementos o que sobrou: 3, 5 e 7. Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo. Eu tenho um conjunto E que tem como elementos 1, 2, 3, 4. Nós temos o conjunto F, que tem como elemento 3 e somente o 3, ou seja, é um conjunto unitário. Se eu pegar o E e unir com F, você vai obter 1, 2, 3, 4 e o 3 novamente. Tio, mas o 3
repetiu 2 vezes. O que devemos fazer? Se um elemento se repete mais de uma vez, é só eliminar um deles. Na união desses conjuntos, eu tenho os elementos 1, 2, 4 e o 3. Depois da união, é só tirar exatamente o conjunto que ele quer. Tem que ser menos o conjunto F. E quem é o conjunto F? A união de E com U, 1, 2, 4, 3, menos o conjunto F, que é exatamente composto pelo elemento 3. Então, esse 3 eu cancelo com o 3 daqui, sobrando exatamente a diferença entre o conjunto E e o conjunto F, que vai ter como elementos 1, 2 e 4. Tio, não tinha uma outra maneira de se resolver a diferença entre conjuntos? Existe, utilizando o diagrama de Venn. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos o conjunto A e desse lado você tem o conjunto B. Eu vou tirar que conjunto? Nós vamos retirar o conjunto B, porque é A menos B. Se eu tirar o conjunto B, qual foi o conjunto que eu risquei? O conjunto B. Riscando o conjunto B, nós eliminamos os elementos que estavam aqui, ó. O conjunto B é o conjunto que delimita 4 elementos. Quando eu risquei esses elementos, sobraram quem? O 2 e o 12. Dá uma olhada nesse exemplo aqui utilizando o diagrama de Venn. Eu tenho aqui o conjunto E menos o conjunto F. Dá uma olhada quem é o conjunto F aqui. Não é tudo isso aqui, ó. Se eu eliminar esse conjunto aqui, eu vou ficar com quais elementos? Vai sobrar quais elementos? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Dá para eu resolver isso utilizando o diagrama de Venn. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.